Isso foi chocante. Veja o que acontece quando Ayaan Hirsi Ali é confrontada sobre seus comentários sobre o Islã. Dê uma olhada. Meu ponto é que você não precisa de nenhuma religião para exibir sua misoginia da maneira descarada como ele fez. E isso me leva a Ayaan. Porque você argumentou que há algo inerente ao Islã que não é apenas violento, mas também se volta contra as mulheres. Você percorreu toda a trajetória, desde se declarar ateia em um momento, até estar disposta, mais recentemente, a dialogar com os reformistas dentro do Islã. Mas você manteve sua posição de que existe um problema na fé. E eu diria para você que existem tantos misóginos e eles pertencem a tantas religiões diferentes. Por que você está focando apenas no Islã? Obrigada. Qualquer pessoa de relações públicas vai te dizer, nunca comece sua fala com estatísticas. E eu sou famosa por ser desobediente. E é exatamente isso que eu vou fazer. E eu vou usar uma pesquisa do Pew, e o Pew faz essas pesquisas sobre religião, especialmente no mundo islâmico, ano após ano. Em 2013, eles fizeram a seguinte pergunta. Eles sempre fazem essa pergunta, mas aqui está. Você é a favor ou contra tornar a Sharia ou lei islâmica a lei oficial do país em que vivemos? 72% dos indonésios, 99% dos afegãos, 82% dos bangladeshianos, 84% dos paquistaneses, 74% dos egípcios e assim por diante. Essas grandes maiorias de muçulmanos que são a favor da lei islâmica. Minha posição é e sempre foi, vamos fazer uma distinção entre o Islã como doutrina e os muçulmanos como seres humanos que são incrivelmente diversos. Eu abraço os muçulmanos, mas rejeito a lei islâmica. Eu rejeito a lei islâmica porque ela é totalitária. Eu rejeito a lei islâmica porque ela é preconceituosa e especialmente preconceituosa contra as mulheres. Onde a lei islâmica se torna a lei do país, se essas atitudes forem traduzidas em lei, as mulheres precisarão de um guardião masculino. O casamento infantil é reintroduzido. Você será deserdada, se for estuprada, a culpa é sua e você será apedrejada até a morte. E vemos inúmeros exemplos disso hoje em dia. Eu rejeito a lei islâmica porque ela é inerentemente hostil às mulheres. É tão preconceituosa. E tudo o que falamos nesta conferência sobre mulheres muçulmanas, condenamos todas essas práticas. Mas nós não vamos derrotar. Nós não vamos erradicar essas práticas a menos que falemos sobre o princípio. E o princípio está consagrado na lei islâmica não reformada. Não são as ortodoxias, não são as ortodoxias. Anti-ortodoxies de todas as religiões inerentemente misóginas, venho de um país com uma das maiores populações muçulmanas do mundo. Mulheres muçulmanas na Índia lutam pelo direito de entrar nas mesquitas como os homens. Mulheres hindus também lutam por isso. Menstruadas de certa idade não entram nos templos. Mais perto de casa, nos Estados Unidos, o cristianismo influencia o debate sobre o aborto. Vindo de um país do terceiro mundo, acho chocante que a América ainda debata esse tema. Temos 30 minutos para falar sobre mulheres no Islã. Concordo totalmente com o que você disse. A misoginia existe em todas as religiões, em todas as culturas e em todos os territórios geográficos. Mas será que podemos, por favor, focar no tema só nesses 30 minutos? Acho que um dos problemas é que tendemos a ter visões reducionistas e simplistas, visões superficiais da Sharia. Não existe algo como lei islâmica, existe algo chamado Sharia, e a Sharia é um processo dinâmico, ela precisa ser contextualizada. Então, o meu problema aqui hoje com a Ayaan é que a Ayaan compartilha a mesma visão que os islamistas radicais têm sobre a Sharia. Eu venho fazendo isso há cerca de 14 ou 15 anos e talvez eu possa suspirar. É meu trabalho provocar, então. Um suspiro.
Porque, em primeiro lugar, fico impressionada com a traição das mulheres muçulmanas que, por qualquer motivo, tiveram acesso à educação e conseguem se emancipar da lei islâmica, insistindo que a lei islâmica não é o que é e que nós não a entendemos. Nós vivemos na era da informação. Nós somos alfabetizados. Qualquer um de nós aqui pode pegar o Alcorão Sagrado e ler o Hadith. E, além disso, porque vivemos nessa era de interconectividade, podemos analisar os fatos de onde a lei islâmica é implementada, como ela funciona para todos e, em geral, como funciona para as mulheres. Então, a Arábia Saudita é um país que aplica a Sharia. As mulheres não têm permissão para dirigir. Elas têm tutores masculinos. O testemunho delas vale metade do testemunho dos homens. Elas são submetidas a toda a humilhação possível que você possa imaginar. Ayatollah Khomeini, em 1979, com grande aprovação popular, tornou-se o líder supremo. Ele implementou a Sharia, a lei islâmica. Sabe uma das primeiras coisas que ele fez? Ele reduziu a idade para casamento para 9 anos. Em todos os lugares onde a lei islâmica é implementada, é exatamente isso que acontece. Como eles justificam isso? Eles vão dizer, já disseram isso para mim. Organizações muçulmanas, quem são? Os que pressionam pela Sharia. E quem quer implementar a Sharia? Isso não está em discussão. O profeta Maomé casou-se com Aisha, uma de suas esposas, depois que Khadija morreu quando ela tinha 6 anos e teve relações com ela quando ela tinha 9. Isso é a Sharia. Eu não entendo como alguém... Mas isso não é um debate sobre a Sharia. Isso é certo. Não é debate sobre casamento infantil? Derrube a lei Sharia. Sim, faça isso. O que você está dizendo, Ayan, não faz muito sentido. Fico feliz que você tenha passado de declarar guerra ao Islã para dizer que talvez exista uma possibilidade. Em 2007, quando você deu aquela entrevista para a Reason Magazine, você disse que precisávamos entrar em guerra com o Islã. Isso foi chocante. Para uma mulher defender algo assim... Não. Deixe-me dar uma olhada. Eu não sei. Você já falou. Você me acusa de algo que não falei. Não, você disse que o Islã, a menos que o Islã seja derrotado, nós não... Tá bom, deixa eu te explicar assim. Alguém que realmente pediu para que o Islã fosse derrotado militarmente, eu realmente fico surpresa que você ainda esteja falando as mesmas coisas. Islã, e agora você está voltando atrás. Islã. E você está dizendo que nós vamos ser Islã. Vamos fazer isso um de cada vez. Então... Para alguém que pediu, você sabe, a derrota militar de... Você diz que a capacidade de falar sobre reforma não existe. Ok, vou te dizer uma coisa. Como você pode votar por uma reforma quando não há mulheres suficientes oprimidas pela sua religião? Espera, não, eu estou falando. Eu estou falando. Meu ponto é que você não pode reformar nada se não tiver credibilidade. O fato de você ter dito que precisamos derrotar o Islã, você perdeu sua credibilidade. Ok, me avise. Você acredita nisso? É disso que estou falando. Olá, deixa eu te contar uma coisa. Eu não estou ouvindo. Não, mas a questão é que eu te prometo. A questão é, se a guerra vai ser contra o Islã, e quanto a todos os milhões de mulheres muçulmanas que são crentes, mas estão lutando dentro da sua fé. Exatamente. Então é exatamente por isso que eu fui tão incrivelmente veemente. Porque nessa mesma entrevista, antes disso e depois, eu faço consistentemente uma distinção entre o Islã como um conjunto de ideias, como um princípio organizador, como uma fé, e os muçulmanos. E obrigada, Farah, por me ouvir. Quando você considera os muçulmanos 1/5 da humanidade, dos quais 1 bilhão tem menos de 30 anos, você vai se surpreender e vai perceber repetidas vezes o quanto eles são diversos. Ok, concordamos sobre a diversidade muçulmana? Agora vamos falar sobre a doutrina, o Islã. O Islã não reformado como doutrina política, a insistência em não separar religião e política. Não reformado, neste ponto, insiste mais na vida após a morte do que na vida antes da morte. Então, não reformado é um culto nihilista da morte. Mas os muçulmanos, por terem livre-arbítrio, podem reformá-lo. E os muçulmanos têm livre-arbítrio. E é isso que vimos desde a Primavera Árabe.
Isso me inspirou a escrever meu último livro, Herege. Estou vendo um número crescente de jovens muçulmanos que, de dentro, rejeitam algumas das doutrinas islâmicas mais básicas. Eles defendem separar a religião da política e lutam pelos direitos das mulheres. Portanto, falar sobre o Islã como doutrina não é declarar guerra aos muçulmanos. Eu acolho os muçulmanos. Eu rejeito, contudo, o que há em mim a lei islâmica. É por isso, Ayan, só rapidamente, há quem argumente, especialmente da minha parte do mundo, que gênero é, primeiro, um debate global. Ele acontece de formas diferentes em diferentes culturas. E, segundo, muitas vezes é muito contraditório. Então, deixe-me dizer que, no sul da Ásia, não há problema algum em ter uma mulher como chefe de Estado. Então, mesmo em um país muçulmano como o Paquistão, já houve uma mulher liderando o país, mas nos Estados Unidos da América, isso ainda é um debate. Então, há quem diga que seus rótulos de sociedades muçulmanas como intrinsecamente atrasadas não funcionam. Olhe para este exemplo, Benazir Bhutto. Você está? Estou perguntando. Você. Eu não sei se eu disse alguma dessas coisas. De novo, eu volto para a minha distinção e eu acho, Fará, você realmente entende essa distinção. Existe diversidade muçulmana e dentro dessa diversidade muçulmana você vai ver pessoas que seguem muito a lei islâmica e querem mantê-la o mais pura possível. Mas no outro extremo você vê muçulmanos, e isso me deixa otimista, cada vez mais muçulmanos que por dentro... Você talvez tenha ouvido hoje que um blogueiro de Bangladesh foi golpeado até a morte nas ruas de Dhaka. Isso tem acontecido com frequência no Cairo, na Tunísia, até mesmo aqui nos Estados Unidos da América. Há cada vez mais muçulmanos que não estão dispostos a colocar a culpa de seus assuntos filosóficos internos em fatores externos, como os sionistas, ou a mídia americana, ou coisas desse tipo. Eles entendem que precisam competir com os islamistas que estão pressionando pela Sharia e eles estão reagindo. Acho que é isso que devemos abraçar. E ao fazer isso, eu acho que a maneira mais importante de fazer é reconhecer a luta deles, que é uma luta perigosa. É uma luta em que as pessoas com quem você discorda dentro da própria comunidade querem te matar. Eu não me importo de discutir com os islamistas e os extremistas. Eles querem me matar, não quero matar eles. E eu acho que, no final das contas, o poder da palavra vai vencer. Mas nós temos que, com tudo o que há em nós, proteger essa liberdade de expressão contra acusações de islamofobia, contra todas as outras formas inventadas de silenciar as pessoas e, por fim, contra a violência. Fará. essa foi uma resposta tremenda de Ayaan Hirsi Ali, que é ela mesma uma ex-muçulmana que entende a religião. E o apresentador perguntando para ela: então, por que você acha que está criticando o Islã? Ela realmente confrontou Ayaan sobre ela criticar seletivamente o Islã em relação a outras religiões quando se trata do tratamento das mulheres. E eu acho que Ayaan Hirsi Ali expôs os fatos exatamente como eles são, além de trazer sua própria experiência pessoal e a autoridade que ela tem nesse assunto. Ela é uma das mulheres mais eloquentes a falar sobre esse assunto e isso ficou evidente nesse debate. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.